Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje, dia 22 de dezembro de 2023, declaro aberta a sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, com um versículo bíblico lido pela primeira secretária Ilvânia Eunice Pérez. Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei de Asíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o estar do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado esse é o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Informo que a vereadora Rita Ivanete Vieira de Vasconcelos apresentou um atestado médico justificando sua ausência nessa sessão extraordinária. Solicito à secretária que realize a leitura da convocação para a sessão extraordinária. Convocação número 21 de 2023. Márcio Pinto da Silva, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe, nos termos do artigo 77 do regime interno e do parágrafo 5º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a possibilidade de deliberação de matéria de urgência ou interesse público relevante. Convoca a Vossa Senhoria para participar da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Grefe, que será realizada no dia 22 de dezembro de 2023, sexta-feira, às 13h30, na sede do Poder Legislativo, com a seguinte ordem do dia: leitura, discussão e votação do projeto de lei número 67 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do cargo de agente visitador, PIM, no quadro de cargos, remunerações e funções públicas do município. Autoriza a contratação temporária de um profissional para a atuação no programa Primeira Infância Melhor e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 68 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera a redação do inciso 3º do artigo 4º e revoga o inciso 3 do artigo 9º da Lei Municipal número 530, de 11 de abril de 2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 69 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração das atribuições e o padrão de vencimento do cargo de agente administrativo auxiliar e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 70 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que institui a Comissão do Concurso Público e inclui o inciso 6º ao artigo 1º da Lei 1609, de 28 de abril de 2015, que atribui pagamento de gratificação aos membros dos órgãos de deliberação coletiva do município e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 71 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que cria a função gratificada de encarregado pelo tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo, em decorrência da Lei Geral de Proteção dos Dados e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 72 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que declara terrenos urbanos localizados nas ruas Ivo Sprangel e Romeu Scheib, pertencentes ao loteamento Alto da Colina, como zona especial de interesse social ZEIS, para fins de inclusão em programa habitacional de interesse social.
Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes urbanos de sua propriedade e dá outras providências. Observação. Fica a critério das comissões permanentes decidir a data e o horário que irão reunir para emitir os pareceres do projeto de lei. Aberta a ordem do dia. Solicito que a secretária Ilvânia Eunice Vendes faça a leitura dos projetos emitidos. Já fez, então, né? A leitura? E agora as votações. Projeto de lei número 67 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de agente visitador, PIM, no quadro de cargos, remunerações e funções públicas do município para a atuação no programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências, conforme a redação substituída através do ofício número 360 de 2023. Coloco em discussão, então, o projeto de lei número 067 de 2023. Vereador Vanier. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, presentes no auditório, os colegas. Quero dizer assim que fez bem o Poder Executivo em substituir o projeto original, porque antes ele pedia a criação do cargo e no mesmo projeto de lei a autorização de fazer processo seletivo de contrato temporário, o que não é possível. Com relação à importância do agente visitador, acho sim que é necessário e é uma exigência. Por outro lado, eu discordo do item aqui, e eu não tenho poder de mudar isso, né, porque isso é iniciativa, competência do Executivo, com relação à exigência para fazer concurso público, para fazer o concurso público para esse cargo, né, que consta nível médio. Eu estava dando uma olhada nas funções ali do cargo, as atribuições do cargo, e eu acho que pela complexidade, pela importância, pelo detalhamento que as próprias atribuições ali colocam, penso eu que deveria se exigir algumas formações específicas para isso e de nível superior. Mas, por quê? Porque trata de questões assim bem complexas, né? Eu acho que deveria ser na área da pedagogia, da assistência social, né? Nessas áreas do serviço social. Então, acho que é um equívoco, né? Exigir apenas o nível médio para esse cargo pela complexidade, ainda que exija lá que tem que fazer um curso de 60 horas, né, relacionado a essas atividades. Penso que o tempo vai mostrar que seria importante alguém fazer concurso com nível superior numa área assim, com afinidade para esse tipo de função que as atribuições do cargo ali vão exigir. Mas enfim, eu voto a favor, talvez com o tempo, né, futuramente se possa alterar isso aí, quando se fizer um outro concurso futuramente. Segue a discussão. Coloco então o projeto número 067 de 2023 em votação. Quem estiver a favor, permaneça com o estrago, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, 7 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo. Projeto de lei número 68 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera a redação do inciso 3º do artigo 4º e revoga o inciso 3º do artigo 9º da Lei Municipal número 530 de 11 de abril de 2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Nesse projeto nós temos uma emenda modificativa, peço para a secretária que leia a emenda. Emenda modificativa número 001 de 2023. Ao projeto de lei número 68 de 2023, que altera a redação do inciso
4º e revoga o inciso 3º do artigo 9º da Lei Municipal número 530, de 11 de abril de 2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. Justifica-se a emenda visto ter o STF decidido pela constitucionalidade da norma quando a nova contratação temporária antes de decorrido o intervalo de 24 meses para servidores federais tiver por objeto o mesmo cargo em uma mesma instituição. Assim sendo, caso um contratado temporário tenha encerrado seu contrato temporário em determinado cargo, como servidor do município de Victor Greff, para ingressar na mesma carga e no município, de forma cumulativa, precisa aguardar o prazo de 6 meses, uma vez que se trataria de renovação contratual expressamente vedada nessa modalidade contratual. Tal entendimento busca que seja assegurada a efetiva temporalidade do servidor público no cargo ocupado e, por consequência, veda a renovação contratual desses servidores, evitando a possibilidade de um temporário de tornar definitivo, visto que tal ato violaria os preceitos dos concursos públicos previstos na Constituição Federal. Então, a possibilidade de um novo contrato temporário pela mesma pessoa e antes dos 6 meses será possível em caso de cargos distintos. Além disso, como consequência, modifica a emenda do projeto para a devida correção de termos. Está à discussão a emenda? Vereador Ivanildo. Bom, eu apresentei essa emenda, esse projeto, essa lei de 2002, é uma lei que, veja bem, são 20 anos já que ela funciona, né? E acho que funcionou bem durante todos esses anos, até porque não foram propostas quase nenhuma alteração nesse período todo, né? E é preciso, sim, regular a excepcionalidade que é os contratos temporários. Do servidor público, como regra, tem que ser concursado, né? Mas sabemos que tem situações, né, que a lei define que não se dá tempo de fazer um concurso, né? Os prefeitos, às vezes, deveriam fazer concurso, espera, fica enrolando, né? Por anos, às vezes, 1 ou 2 anos sem fazer concurso que deveriam ser feitos. Então, por isso, a lei do contrato temporário coloca algumas restrições, que é o período máximo e também um intervalo entre alguém que tem um contrato temporário e fazer um novo contrato temporário. A lei atual, ela diz assim que não pode, antes de 6 meses, a mesma pessoa fazer um novo contrato temporário. Aí o vereador Márcio me diz, mas existe a dificuldade dos professores, isso, aquilo. Exatamente essa a questão. Nós estamos aumentando agora de 1 ano para 2 anos já, né, a possibilidade dos contratos temporários, esse mesmo projeto de lei está aumentando para 2 anos, né, e está tirando essa exigência de um intervalo mínimo de 6 meses. A legislação federal, ela exige, ela permite até 4 anos dos contratos temporários, né, mas exige um intervalo maior, até de 24 meses, entre um contrato e outro. Então, não é assim no nosso caso aqui, né, mas a Constituição, sim, ela exige um intervalo mínimo, né? Se vocês olharem, vai existir funcionará nessa lei, que me perdoem Seja específico na sua colegas, emenda, né? Eu estou explicando a minha emenda, estou falando só sobre ela, presidente, não estou falando de outro assunto, só sobre essa emenda. Então, eu coloco aqui essa emenda para que a exigência dos 6 meses seja mantida quando é o mesmo cargo, porque aí nós estamos evitando a continuidade, que um contrato temporário se torne quase que não mais temporário, porque daí ele vai ser 1 ano, 2 anos, né, como é permitido, aí faz um novo
novo processo seletivo, a mesma pessoa pode fazer o mesmo contrato temporário, o mesmo cargo, a mesma função, vai ser 4 anos, né? E assim poderá até dar sequência. Então, para o mesmo cargo, como a Constituição, como as decisões dizem, né, teria que ser feito, não poderia ser feito um novo contrato antes dos 6 meses, exatamente para ele não ser continuado, e sem ser provisório, tem que ter um intervalo. Então, essa é a minha proposta, né? E penso que, se for aprovado no texto original, né, de simplesmente excluir essa exigência dos 6 meses para qualquer cargo, né, mesmo que seja o mesmo cargo, o mesmo concursado, poderá ser questionada a constitucionalidade, e vai ser questionada a constitucionalidade dessa proposta do Executivo. Mais alguém que queira discutir? Coloco então o projeto de lei, coloco a emenda modificativa proposta pelo vereador Ivanir em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Quatro votos contrários e 3 favoráveis, então rejeitado pela maioria. Coloco então em discussão o projeto de lei número 068 com a matéria original como veio do Executivo. Vereador Ivanir. Vou retomar um pouco esse assunto, né, porque agora a gente está voltando o discutir o projeto. Isso aí, vereador. E no PL consta, presidente, essa questão, né, de ser retirado da lei atual, né, essa exigência dos 6 meses. Eu não concordo, né, como eu disse, né, com isso, né. Eu acho que os concursos públicos, tu retirar isso, cada vez mais vai desmotivar, né, vai aumentar a tolerância dos executivos, né, e não fazer os concursos públicos, né, visto que se abre uma infinidade de tempo e possibilidades aí para fazer contratos temporários, e eu defendo o servidor público concursado, né. Acho que os temporários têm que ser realmente temporários, né. Então eu acho que tem que ser concursado o servidor público, né. Do contrário, nós vamos transformar as nossas administrações públicas em meros cabides políticos eleitorais no futuro, como já são hoje, né, em muitas situações, coisa que eu não concordo, né. Então, o concurso público, dentro da realidade brasileira, ele é necessário, e a permanência, a continuidade dos contratos temporários não é inteligente, não é bom para o serviço público. Essa é a minha opinião. Segue a discussão. Coloco então o projeto de lei número 068 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Seis votos favoráveis e um contrário, aprovado pela maioria. Um voto contrário do vereador Ivanir Urbano Borba. Projeto de lei número 69 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração das atribuições e o padrão de vencimento do cargo de agente administrativo auxiliar e da outras providências. Está em discussão o projeto. Vereador Ivanir. Vejo aqui presentes os 4 servidores que hoje ocupam o cargo de agente administrativo auxiliar. Eu tenho para dizer que esse projeto aqui é um pega-ratão, né? Na minha opinião, é um projeto de cunho político e eleitoral, quando foi encaminhado. Porque o prefeito, ele não deveria usar este subterfúgio para se livrar de uma situação política, né? E sim, ele deveria resolver o problema, porque esse problema aqui não acontece só com o agente administrativo auxiliar, ele acontece em outros cargos que estão exigindo função, de outros servidores, em outros cargos, que realizam atividades que não são de sua atribuição. Então, você simplesmente alterar as atribuições e para poder dar o aumento de salário, encaixar lá com outro servidor, que é o agente administrativo, é um subterfúgio,
é se atirar e não resolver. Eu dou razão ao agente administrativo auxiliar. Eu dou razão. Que ele tem que cobrar sim. E ele tem direito a receber, igual um agente administrativo, se ele exerce as atividades do agente administrativo, como é o caso aqui. Então, o prefeito não resolve a situação e o servidor tem a sua situação resolvida. Porque o prefeito resolve artificialmente, né? Porque ele deveria resolver fazendo com que o agente administrativo auxiliar fizesse apenas aquilo para aquilo que ele fez com o concurso público. Assim como fizeram os outros agentes administrativos até hoje. Né? Muitos se aposentaram. Como é que fica a situação daqueles que se aposentaram com o salário de agente, com o salário atual do agente administrativo auxiliar? Como é que fica a situação? Diz aqui na justificativa que esse projeto evita demandas judiciais futuras. Mentira! Mentira! A lei agora que está sendo feita, aprovada, vai ser aprovada, inclusive vai ser aprovada com o meu voto, ela oficializa o direito de todo aquele servidor que se aposentou e que trabalhou como agente administrativo, né, com essas atribuições. Então ele dá a faca e o queijo na mão, no meu entendimento, inclusive como advogado, né, de entrar judicialmente para demandar direitos que essa lei agora reconhece como seus. Porque essas atribuições que estão aqui nessa lei, elas não vão ser exercidas só de hoje para frente. Não, elas já foram exercidas nos anos passados, pelo que me parece. Senão não estaria sendo proposta essa lei. Então, presidente Márcio, essa justificativa aqui, que isso aqui evita demandas futuras judiciais, é mentira. É uma conversa fiada aqui para tentar justificar uma atitude que, no meu entendimento, é política de não querer resolver como administrador e sim como político. Né? Então, se não resolve como administrador, resolve como político, continua as atribuições e eu aí acho que concordo, porque realmente tem que receber mais. Se vão continuar fazendo prefeito Adriano. Né? Então, eu acho que essas questões falta um pouco de bom senso, né, para você trabalhar e também um pouco mais de pulso, né? Entende? E infelizmente não acontece isso na nossa rotina aí do dia a dia no executivo. Então meu voto é favorável com essas considerações que eu quero que fossem todas elas em ato, né, para dizer o que está acontecendo na minha opinião. Segue a discussão. Coloca então o projeto número 069/2023 em votação. Quem estiver a favor, permanece como está, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. 7 votos favoráveis e nenhum contrários. Projeto de lei número 70 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que institui a Comissão de Concurso Público, inclui o inciso 6º ao artigo 1º da Lei 1609, de 28 de abril de 2015, que atribui o pagamento de gratificação aos membros dos órgãos de deliberação coletiva do município e da outras providências. A discussão, projeto número 070. Coloco então o projeto número 070 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que cria gratificação por função de encarregado pelo tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e da outras providências, conforme a redação substituída através do ofício número 361 de 2023. Está em discussão, então, o projeto número 071. Está em votação, então, o projeto número 071. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário se manifeste.
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 72 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que declara terrenos urbanos localizados nas ruas Ivo Sprandel e Romeu Scheib, pertencentes ao loteamento Alto da Colina, como zona especial de interesse social, para fins de inclusão em programa habitacional de interesse social. Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes urbanos de sua propriedade e dá outras providências. Está então em discussão o projeto número 72. Vereador Vanil, com a palavra. Eu acho que o Executivo pensa que a gente não lê aqui os projetos, não lê para a Câmara, né? Só lê a emenda, porque a emenda ela diz que declara terrenos urbanos, localizados, etc., cria as EIs, né? Que é a Zona Especial de Interesse Social. Mas o projeto, ele regulamenta todo o programa habitacional. Essa partezinha aí, declara terreno urbano, deve ser a última parte da emenda aqui, lá nas de outras providências, né? Porque ele regulamenta todo o programa social, né? Como é que vai ser feita a classificação dos beneficiários dos programas habitacionais, né? Naquele loteamento lá, a pontuação, as exigências, né? Os critérios, né, que são utilizados, o que cada cidadão que se inscreve tem que apresentar, as famílias todas que podem se credenciar, né? E então é um projeto importantíssimo, né? E nós deveríamos ter mais tempo, como já falei na outra sessão, para discutir projetos como esses, né? Nós estamos aqui há 3 anos nessa Câmara, né? Vereador, Então, discute o projeto. O projeto está aí para ser votado, sim ou não. A cobrança é que os projetos vieram. Eu peço que o senhor seja mais específico no projeto. Com relação ao tempo, não há necessidade de comentários, porque se o senhor é favorável, sim. Se o senhor não quer comentar sobre o projeto, sim. Só que sobre o tempo, ele está aí para votação. Eu até, inclusive, sugiro, presidente, que no próximo regimento interno da Câmara, em vez de fazer 5 minutos lá para discutir um projeto, coloque 2 segundos, sim ou não. Porque nós estamos numa ditadura aqui, presidente, me desculpe. Se eu, quando eu falo de um projeto, eu não posso falar sobre do que trata aquele projeto, do que eu penso daquele projeto, então eu não preciso ser vereador. Ou você acha que aqueles 5 minutos finais lá, das explicações pessoais, são suficientes para um vereador expor a sua opinião sobre um determinado assunto, sobre os problemas de Vitor Greff? Se o senhor pensa assim, presidente, com todo respeito. Eu não penso. Eu penso que se eu estou aqui discutindo um projeto complexo que esse aqui, com a importância que tem, né, já teve manifestado aqui, eu posso usar sim 5 minutos para falar sobre o projeto e o que se relaciona a esse projeto. Se eu só vou falar o que está escrito aqui, eu não vou poder discutir onde é que esse projeto está ligado, vinculado à nossa comunidade, por favor, onde é que nós andamos. Eu sei que tem gente que defende a ditadura nesse Brasil lá fora, não espero que isso esteja acontecendo aqui dentro do nosso plenário, da nossa Câmara. O senhor defende o projeto? Eu sou a favor do projeto. Se é isso que o senhor quer saber, eu sou a favor. Agora, talvez eu possa falar, depois que me manifestei a favor, fica mais tolerável, né, a situação. Então, eu só digo isso, né? Estive na Secretaria também da Habitação, discutindo questões iguais a essa, outro dia, né? Então, por favor, né, presidente, vamos usar esse momento agora para relacionar com outros futuros também, né? Vamos se respeitar um pouco no que os vereadores têm a dizer aqui nos seus 5 minutos. Sou a favor do projeto, lamento só que ele venha tão em cima da hora, assim que a gente possa discutir isso melhor. Muito obrigado. Mais alguém quer discutir o projeto? Coloca então o projeto número 072/2023 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Sete votos favoráveis e nenhum contrário, então aprovado por unanimidade. Então, nada mais a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 26 de dezembro de 2023,
terça-feira, às 17h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação de extraordinária. Declaro encerrada a sessão extraordinária.